Patty bateu na porta com as unhas, repentinamente ciente demais no estalo reptiliano que elas faziam na madeira. E bater na porta do banheiro como uma estranha era uma coisa que ela nunca tinha feito antes na vida de casada, nem aqui, nem em nenhuma outra porta da casa. A inquietação ficou de repente mais forte, e ela pensou no lago Carson, onde costumava nadar quando criança. No dia 1º de agosto, o lago ficava quente como uma banheira, mas então você encosta em um bolsão frio que provocava um arrepio de surpresa e deleite. 1 minuto você estava quente, no momento seguinte parecia que a temperatura tinha despencado 10 graus abaixo dos seus quadris. Exceto pelo deleite, era assim que ela se sentia agora, como se estivesse atingido um bolsão frio. Só que esse bolsão frio não ficava abaixo dos quadris dela, resfriando as longas pernas de adolescente nas profundezas negras do lago Carson. Essa ficava ao redor do coração. Stanley. Stan. Desta vez ela fez mais do que bater com as unhas. Bateu com os nós dos dedos. Quando não houve resposta, ela bateu com o punho. Stanley! O coração dela não estava mais no peito, estava batendo na garganta, dificultando a respiração. Stanley! No silêncio que seguiu o grito dela, e só o som dela gritando lá em cima, a menos de 10 metros do local, onde colocava a cabeça para dormir todas as noites, a assustava ainda mais. Ela ouviu um som que despertou o pânico das profundezas da mente, como um hóspede não desejado. Um som tão pequeno, na verdade. Era só o som de água pingando. Plink, pausa. Plink, pausa. Plink, pausa. Plink. Ela conseguiu ver as gotas se formando na boca da torneira, ficando pesadas e gordas, engravidando e caindo. Plink. Apenas esse som, nenhum outro, e ela teve uma certeza repentina e terrível de que tinha sido Stanley, não o pai dela, a ser fulminado com um ataque cardíaco esta noite. Com um gemido, ela segurou a maçaneta de vidro entalhado e a girou, mas a porta não se mexeu, estava trancada, e de repente 3 nuncas ocorreram a Pat e Yuris em sucessão. Stanley nunca tomava banho de banheira no começo da noite. Stanley nunca fechava a porta a não ser que estivesse usando o vaso sanitário. E Stanley nunca trancara a porta para ela não entrar. Seria possível, perguntou-se ela loucamente, se preparar para um ataque cardíaco? Pat passou a língua nos lábios, produziu um som na cabeça dela como lixa deslizando em madeira e chamou o nome dele de novo. Ainda não houve resposta além dos pingos regulares e deliberados da torneira. Ela olhou para baixo e viu que ainda estava com uma lata de cerveja, Dixie, em uma das mãos. Olhou para ela com estupidez, com o coração disparado, como um coelho na garganta. Olhou para ela como se nunca tivesse visto uma lata de cerveja na vida antes daquele minuto. E realmente parecia que ela nunca tinha visto, ou pelo menos nunca uma assim, porque quando ela piscou, seus olhos a transformaram em um fone tão preto e ameaçador como uma cobra. "Posso ajudar, senhora? Algum problema?" disse a cobra para ela. Pat bateu o telefone e deu um passo para trás, esfregando a mão que o segurava. Ela olhou ao redor e viu que estava de volta à sala de TV e entendeu que o pânico que surgiu na frente da mente dela como um ladrão subindo silenciosamente um lance de escadas a tinha dominado. Agora ela conseguia se lembrar de ter derrubado a lata de cerveja em frente à porta do banheiro e descido a escada correndo, pensando vagamente, isso tudo é um engano, de algum tipo, e vamos rir depois. Ele encheu a banheira e lembrou que não tinha cigarros e saiu para comprar antes de tirar a roupa. Sim, só que ele já tinha trancado a porta do banheiro por dentro, e como era trabalho demais destrancar, apenas abriu a janela acima da banheira e desceu pela lateral da casa como uma mosca descendo uma parede. Sim, claro, sim. O pânico estava crescendo na mente dela de novo. Era como um café preto e amargo ameaçando transbordar pela boca de uma xícara. Ela fechou os olhos e lutou contra. Ficou de pé, perfeitamente imóvel, como uma estátua pálida com pulsação batendo na garganta. Agora ela conseguia se lembrar de correr de volta até lá, com os pés batendo nos degraus, de correr para o telefone, sim, claro, mas para quem ela tinha pretendido ligar? Loucamente ela pensou, eu ia ligar para a tartaruga, mas a tartaruga não pôde nos ajudar.
Não importava, de qualquer forma. Ela tinha chegado até ao zero e devia ter dito alguma coisa não muito comum, porque a telefonista perguntou se ela tinha algum problema. Ela tinha, sim, mas como se contava para a voz sem rosto que Stanley tinha se trancado no banheiro e não atendia, que o som regular da água pingando na banheira estava matando o coração dela, alguém tinha que ajudá-la. Alguém. Ela colocou as costas da mão na boca e mordeu deliberadamente. Tentou pensar, tentou se forçar a pensar. A chave extra no armário da cozinha. Ela saiu andando e um pé de chinelo chutou o saco de botões ao lado da poltrona. Alguns dos botões caíram no chão, brilhando como olhos vidrados à luz do abajur. Ela viu pelo menos 6 pretos. Por dentro da porta do armário, acima da pia, com 2 cubas, havia um quadro de madeira envernizada com formato de chave. Um dos clientes de Stan tinha feito em sua oficina e deu para ele 2 natais antes. O quadro de chave era cheio de pequenos ganchos e penduradas nele estavam todas as chaves da casa, 2 duplicatas em cada gancho. Abaixo de cada gancho havia uma tira adesiva e cada tira estava marcada com a letra pequena e caprichada de Stan. Garagem, sótão, banheiro de baixo, banheiro de cima, porta da frente, porta dos fundos. Em um lado estavam as duplicatas das chaves dos carros com os adesivos MB e Volvo. Pat pegou a chave com adesivo banheiro de cima, começou a correr para a escada e se obrigou a andar. Correr fazia o pânico querer voltar, e o pânico já estava perto demais da superfície naquele momento. Além disso, se ela apenas andasse, talvez nada estivesse errado. Ou, se houvesse alguma coisa errada, Deus podia olhar para baixo, vê-la andando e pensar, que bom, foi um tremendo erro, mas tenho de corrigir. Andando com a tranquilidade de uma mulher a caminho da reunião do Clube do Livro, ela subiu a escada e foi até a porta fechada do banheiro. Stanley! Chamou ela, tentando abrir a porta de novo ao mesmo tempo, de repente com mais medo do que nunca, sem querer usar a chave, porque ter que usar a chave era de alguma forma definitivo demais. Se Deus não tivesse desfeito quando ela usasse a chave, então jamais desfaria. A era dos milagres, afinal, já tinha acabado. Mas a porta ainda estava trancada. O deliberado plink, pausa da água pingando, era a única resposta. Sua mão estava tremendo e a chave bateu por toda a área ao redor antes de encontrar o caminho do buraco da fechadura e se alojar. Ela a girou e ouviu a tranca estalar. Esticou a mão desajeitada para a maçaneta de vidro entalhado. Tentou deslizar pela mão dela de novo, não porque a porta estava trancada desta vez, mas porque a palma da mão estava molhada de suor. Ela firmou o toque e a fez girar. Abriu a porta. Stanley! Stanley! Ela olhou para a banheira com a cortina azul encolhida na extremidade da vara de aço inoxidável e esqueceu como terminar o nome do marido. Ela apenas olhou para a banheira, com o rosto tão solene quanto o rosto de uma criança no primeiro dia de aula. Em um momento ela começaria a gritar, e Anita Mackenzie, da casa ao lado, a ouviria. E seria Anita Mackenzie quem chamaria a polícia, convencida de que alguém tinha invadido a casa dos Yuris e de que havia pessoas sendo mortas lá. Mas naquele momento, naquele único momento, Patty Yuri simplesmente ficou em silêncio com as mãos unidas na frente da saia escura de algodão, com o rosto solene e os olhos enormes, e agora o olhar de seriedade quase sagrada começou a se transformar em outra coisa. Os olhos enormes começaram a saltar, a boca se repuxou em um sorriso terrível de horror. Ela queria gritar, mas não conseguia. Os gritos eram grandes demais para sair. O banheiro era iluminado por lâmpadas fluorescentes. Estava muito claro, não havia sombras. Dava para ver tudo, quer você quisesse, quer não. A água na banheira estava cor de rosa vívida. Stanley estava deitado com as costas apoiadas na banheira. Tinha inclinado a cabeça tão para trás que algumas pontas do cabelo preto e curto encostavam na pele entre as omoplatas. Se os olhos arregalados ainda fossem capazes de ver, ela estaria de cabeça para baixo para ele. A boca estava aberta como uma porta escancarada. A expressão era de pavor abismal e congelado.
Um pacote de lâminas Gillette Platinum Plus estava sobre a beirada da banheira. Ele tinha cortado a parte interna dos antebraços do pulso até a altura do cotovelo e fez outro corte perpendicular a cada um na altura do pulso, criando um par de T's maiúsculos. Os cortes brilhavam vermelho arroxeados na luz branca e forte. Ela pensou que os tendões e ligamentos expostos pareciam cortes de carne barata. Uma gota de água se formou na boca da torneira cromada reluzente. Engordou, engravidou, podia-se dizer, cintilou, caiu. Plink. Ele tinha mergulhado o indicador direito no próprio sangue e escrito uma única palavra nos azulejos azuis acima da banheira. 5 letras trêmulas. Uma marca de dedo zigue-zagueando descia abaixo da última letra da palavra. O dedo dele tinha feito a marca. Ela viu quando a mão caiu na banheira. Agora flutuava. Ela pensou que Stanley devia ter feito aquela marca, sua impressão final no mundo. Quando perdeu a consciência, parecia gritar para ela. Coisa. Outra gota caiu na banheira. Plink. Isso foi o gatilho. Pat Yuris finalmente encontrou a voz. Olhando nos olhos mortos e cintilantes do marido, ela começou a gritar. 2. Richard Tozier toma chá de sumiço. Rich achou que estava indo muito bem até os vômitos começarem. Ele ouviu tudo que Mike Hanlon contou a ele. Disse todas as coisas certas, respondeu as perguntas, até fez algumas também. Ficou vagamente ciente de que estava usando uma de suas vozes, não uma estranha e escandalosa como que às vezes usava no rádio. Kink Briefcase, o contador sexual, era a favorita dele, pelo menos por enquanto, e as reações positivas de ouvintes a Kink eram quase tantas quantas as do favorito de todos os tempos dos ouvintes, o coronel Buford, Keith Drivel. Mas uma voz calorosa, intensa, confiante, uma voz de estou bem, causava uma ótima impressão, mas era mentira, assim como as outras vozes eram mentira. O quanto você lembra, Rich? Perguntou Mike. Muito pouco, disse Rich e fez uma pausa. O suficiente, eu acho. Você vem? Vou, disse Rich, e desligou. Ele ficou sentado 1 minuto no escritório, recostado na cadeira atrás da mesa, olhando para o Oceano Pacífico. Havia 2 garotos à esquerda, deslizando em pranchas de surf, não exatamente surfando, não havia ondas para surf. O relógio sobre a mesa, um modelo caro de quartzo com mostrador LED, que fora presente do representante de uma gravadora, dizia que eram 17h09 do dia 28 de maio de 1985. É claro que eram horas mais tarde no local de onde Mike estava ligando. Escuro até. Ele sentiu um arrepio ao pensar nisso e começou a se mexer, a fazer coisas. Primeiro, é claro, colocou um disco sem procurar, apenas pegando cegamente em meio aos milhares sobre as prateleiras. O rock and roll era quase tão parte da vida dele quanto as vozes, e era difícil para ele fazer qualquer coisa sem música tocando, e quanto mais alto, melhor. O disco que ele pegou era uma retrospectiva da Motown. Marvin Gaye, um dos membros mais novos, do que Rich às vezes chamava de banda toda morta, começou a cantar I heard it through the grapevine. Oh, I'd be you, wondering how I knew. Nada mal, disse Rich. Ele até sorriu um pouco. Isso era ruim. E ele admitia que o tinha deixado desnorteado. Mas ele sentia que ia conseguir encarar, sem estresse. Ele começou a se aprontar para voltar para casa, e em determinado ponto, durante a hora seguinte, ocorreu a ele que era como se ele tivesse morrido e tido permissão de cuidar dos últimos compromissos de trabalho, assim como o planejamento do próprio enterro, e sentia que estava se saindo bem. Tentou a agente de viagens que usava, achando que ela devia estar na estrada, a caminho de casa, a essas alturas, mas arriscou mesmo assim. Por sorte, ainda ela estava na agência. Ele disse a ela o que queria e ela pediu 15 minutos. Te devo uma, Carol, disse ele. Eles tinham progredido de Sr. Tozier para a Sra. Finney, para Rich e Carol, ao longo dos últimos 3 anos, o que era muita intimidade, considerando que nunca tinham se encontrado. Tudo bem, pode pagar, disse ela. Pode fazer Kink Briefcase para mim? Sem nem fazer uma pausa, se você precisasse fazer pausa para encontrar sua voz, costumava não haver voz para ser encontrada. Rich disse,
Kink Briefcase, contador sexual aqui. Um amigo veio aqui outro dia querendo saber qual era o pior coisa de pegar AIDS. O tom de voz dele tinha baixado ligeiramente. Ao mesmo tempo, o ritmo aumentou e ficou mais alegre. Era claramente uma voz americana, mas de alguma forma conjurava imagens de um rapaz colonial britânico rico, que era tão charmoso de uma maneira confusa quanto era mimado. Rich não fazia a menor ideia de quem Kink Briefcase realmente era, mas tinha certeza de que sempre usava ternos brancos, lia a revista Square e bebia coisas que vinham em copos altos e tinham cheiro de shampoo de coco. Falei imediatamente, tentara explicar para sua mãe que você pegou de uma garota haitiana. Até a próxima, aqui é Kink Briefcase, contador sexual, lembrando, você precisa do meu cartão se não consegue uma ereção. Carol Finney gritou de tanto rir. Isso é perfeito, perfeito. Meu namorado diz que não acredita que você consegue simplesmente fazer essas vozes, diz que tem que ser um mecanismo de filtro de voz ou coisa do tipo. Apenas talento, minha querida, disse Rich. Kink Briefcase sumira. W.C. Fields, de cartola, nariz vermelho, bolsas de golfe e tudo estava aqui. Tenho tanto talento que preciso tapar todos os meus orifícios corporais apenas para impedir que vaze como... Bem, apenas que vaze. Ela teve outro acesso barulhento de gargalhadas e Rich fechou os olhos. Conseguia sentir o princípio de uma dor de cabeça. Seja boazinha e veja o que pode fazer, tá? Pediu ele, ainda sendo W.C. Field, e desligou no meio da risada dela. Agora ele tinha que voltar a ser ele mesmo, e era difícil. Ficava mais difícil fazer isso a cada ano. Era mais fácil ser corajoso quando você era outra pessoa. Ele estava tentando escolher um par de bons sapatos e tinha praticamente decidido ficar de tênis quando o telefone tocou de novo. Era Carol Finney, em tempo recorde. Ele sentia uma vontade momentânea de usar a voz Buffer Kiss Drivel, mas lutou contra. Ela conseguiu arrumar para ele um assento na primeira classe no voo noturno sem escalas da American Airlines de Los Angeles para Boston. Ele sairia de LA às 21h03 e chegaria a Logan cerca de 5 horas da manhã de amanhã. A Delta o levaria de Boston às 7h30 até Bangor, Maine, chegando às 8h20. Ela conseguira um sedã para ele na Avis e eram apenas 40 quilômetros do balcão da Avis no aeroporto internacional de Bangor até a fronteira de Derry. Apenas 40 quilômetros, pensou Rich. Isso tudo, Carol? Bem, talvez seja pelo menos em quilômetros, mas você não faz a menor ideia da distância verdadeira até Derry, nem eu. Mas, Deus, meu querido Deus, vou descobrir. Não procurei um quarto de hotel porque você não me disse quanto tempo vai ficar lá, disse ela. Você quer? Não, deixa que eu cuido disso, disse Rich. E então Buffer Kiss Drivel assumiu. Você foi um anjo, minha querida, um anjo dos céus. Ele desligou delicadamente na cara dela, sempre os deixe rindo, e ligou para 207-555-1212 para obter o auxílio à lista do estado do Maine. Queria o número do Derry Townhouse. Deus, aí estava um nome do passado. Ele não pensava no Derry Townhouse havia, 10 anos? 20? 25 anos até? Por mais louco que pudesse parecer, ele achava que havia pelo menos 25 anos. E se Mike não tivesse ligado, ele achava que poderia não ter voltado a pensar nele durante o resto da vida. Mas houve uma época na vida dele em que ele passara por aquela pilha enorme de tijolos vermelhos todos os dias, e em mais de uma ocasião ele passara correndo com Henry Bowers e Arroto Huggins e aquele outro garoto grande, Vitor fulano de tal, correndo atrás, todos gritando amabilidades como "Vamos te pegar, cara de cu! Vamos te pegar, espertinho! Vamos te pegar, viado 4 olhos!" Algum dia eles o pegaram? Antes que Rich conseguisse lembrar, uma telefonista estava perguntando que cidade, por favor. Em Derry, telefonista. Derry, Deus, até a palavra soava estranha e esquecida nos lábios dele. Dizê-la era como beijar uma antiguidade. Você tem o número do Derry Townhouse? Um momento, senhor. De jeito nenhum. Ele não vai existir mais. Foi derrubado em um programa de reforma urbana, transformado em Elks Hall, ou um boliche, ou um fliperama Electric Dreamscape, ou talvez tenha pegado fogo uma noite quando a sorte finalmente acabou para algum vendedor de sapatos bêbado que fumou na cama.
Tudo já era, Rich, assim como os óculos pelos quais Henry Bowers sempre implicava com você. O que diz aquela música de Springsteen, Dias de Glória, somem num piscar dos olhos de uma jovem. Que jovem? Ah, Bev, é claro, Bev. O townhouse podia estar mudado, mas aparentemente não tinha deixado de existir, porque uma voz monótona e robótica agora entrou na linha e disse: o número é 9418282. Repetindo, o número é... Mas Rich anotou da primeira vez. Era um prazer desligar na cara daquela voz monótona. Era fácil demais imaginar um enorme monstro globular do auxílio à lista enterrado em algum lugar, suando rios e segurando milhares de telefones em milhares de tentáculos articulados cromados, a versão Mabel do inimigo do Aranha, o Dr. Octopus. Cada ano o mundo em que Rich vivia parecia mais e mais uma enorme casa assombrada eletrônica, na qual fantasmas digitais e seres humanos assustados viviam em coexistência desconfortável. Ainda de pé, parafraseando Paul Simon, ainda de pé depois de todos esses anos. Ele ligou para o hotel que tinha visto pela última vez por entre os aros de chifre que usara na infância. Ligar para aquele número, 1207-941-8282, foi fatalmente fácil. Ele segurou o telefone ao lado do ouvido enquanto olhava pelo janelão do escritório. Os surfistas tinham sumido. Um casal estava andando lentamente pela praia, de mãos dadas, no ponto em que eles estavam antes. O casal poderia ser um pôster na parede da agência de viagens onde Carol Finney trabalhava de tão perfeito que era, exceto pelo fato de que os dois usavam óculos. Vamos te pegar, cara de cu, vamos quebrar seus óculos. Chris surgiu abruptamente em sua mente. O sobrenome dele era Chris, Victor Chris. Ah, Deus, isso não era nada que ele quisesse saber, não a essas alturas, mas não pareceu importar em nada. Em alguma coisa estava acontecendo lá embaixo nas catacumbas, lá onde Rich Tozier guardava sua coleção pessoal de discos antigos. Portas estavam se abrindo. Só que não são discos lá embaixo, são? Lá embaixo você não é Rich Discos Tozier, o DJ fera da Clad e o homem das mil vozes, é? E essas coisas que estão te abrindo, elas não são exatamente portas, são? Ele tentou afastar esses pensamentos. A coisa a lembrar é que estou bem, você está bem. Rich Tozier está bem, um cigarro cairia bem, só isso. Ele tinha parado de fumar 4 anos antes, mas um cigarro cairia bem mesmo agora. Não são discos, mas são cadáveres. Você os enterrou fundo, mas agora tem uma espécie de terremoto maluco acontecendo e o chão está cuspindo todos para cima da superfície. Você não é Rich Disco Tozier lá embaixo. Lá embaixo você é apenas Rich, 4 olhos, Tozier, e está com seus amigos e está com tanto medo que parece que suas bolas estão virando geleia de uva. Não são portas, e elas não estão se abrindo, são criptas, Rich. Estão se abrindo lentamente, e os vampiros que você achavam que estavam mortos estão todos voltando a sair. Um cigarro, apenas um. Até um Calton serviria, por Deus amado. Vamos te pegar, 4 olhos, vamos te fazer comer essa porra de mochila. Townhouse, disse uma voz masculina com sotaque yankee. Ela viajara por toda a Nova Inglaterra, pelo meio oeste e por baixo dos cassinos de Las Vegas, para chegar ao ouvido dele. Rich perguntou à voz se podia reservar uma suíte no Townhouse a partir do dia seguinte. A voz disse para ele que sim e perguntou por quanto tempo. Não sei dizer, eu tenho... Ele fez uma breve pausa. O que ele tinha exatamente? Em sua mente viu um garoto com mochila xadrez correndo dos valentões. Viu um garoto que usava óculos, um garoto magro com rosto pálido que de alguma forma parecia gritar: "Me bate, vem me bater", de alguma forma misteriosa para todo valentão que passava. "Aqui estão meus lábios, esmaga eles contra meus dentes. Aqui está meu nariz, faz ele sangrar e quebra se conseguir. Bate numa orelha para que inche como uma couve-flor. Abre um supercílio, aqui está meu queixo, acerta em cheio. Aqui estão meus olhos tão azuis e tão ampliados por trás desses óculos, tão detestáveis, esses óculos com aro de osso, com um lado preso com fita adesiva. Quebra os óculos, enfia um estilhaço de vidro em um desses olhos e fecha ele para sempre. Que porra!"
Ele fechou os olhos e disse, tenho negócios em Derry, sabe? Não sei quanto tempo a transação vai demorar. Que tal 3 dias com opção de prorrogar? Opção de prorrogar? Perguntou o recepcionista em dúvida, e Rich esperou pacientemente que o sujeito refletisse. Entendi. Tudo bem. Obrigado, e eu espero que você vote em nós em novembro, disse John Fitzgerald Kennedy. Jack quer reformar Salão Oval e tem um trabalho pronto para o meu irmão Bob. Sr. Tozier? Sim, certo. Outra pessoa entrou na linha por alguns segundos. Só um velho amigo do VPD, pensou Rich, quer dizer velho partido morto, caso você queira saber. Não se preocupe. Um tremor o percorreu e ele disse para si mesmo, quase com desespero, você está bem, Rich? Também ouvi, disse Rich. Deve ter sido linha cruzada. Como estamos com relação ao quarto? Não tem problema nenhum, disse o recepcionista. Temos movimento em Derry, mas nunca ficamos lotados. É mesmo? Concordou o recepcionista. E Rich tremeu de novo. Ele tinha se esquecido disso também, desse jeito simples da Nova Inglaterra de dizer sim. Vamos te pegar, fedelho. A voz fantasmagórica de Henry Bowers gritou e ele sentiu uma cripta se abrindo dentro de si. O fedor que sentia não era de corpos em decomposição, mas sim de lembranças em decomposição. E isso era pior de alguma forma. Ele deu o número do American Express para o recepcionista do Townhouse e desligou. Em seguida ligou para Steve Koval, o diretor de programação da CLAD. O que está rolando, Rich? Perguntou Steve. As últimas avaliações de popularidade tinham mostrado a CLAD no topo do mercado canibal de rádio de rock FM de Los Angeles, e desde então Steve estava com excelente humor, graças a Deus. Bem, você talvez lamente a pergunta, disse ele para Steve. Estou tomando chá de sumiço. Tomando? Ele conseguiu ouvir a dúvida na voz de Steve. Acho que não entendi, Rich. Tenho que calçar os tênis de caminhada. Vou viajar. O que você quer dizer com vai viajar? De acordo com a programação que está na minha frente, você entra no ar amanhã, das 2h até às 6, como sempre. Na verdade, você vai entrevistar Clarence Clemons no estúdio às 4. Você conhece Clarence Clemons, Rich? De Venha Soprar, Big Man? Clemons pode conversar com Mike O'Hara do mesmo jeito que pode conversar comigo. Clarence não quer conversar com Mike, Rich. Clarence não quer conversar com Bob Russell. Não quer conversar comigo. Clarence é fã do Buford, Keith Drivel e Yacht, o ensacador homicida. Ele quer falar com você, meu amigo, e não tem interesse em ter um saxofonista de 110 quilos, puto da vida com sede de sangue e que já quase foi escolhido para jogar futebol americano profissional no meu estúdio. Acho que ele não tem histórico de sede de sangue, disse Rich. Afinal, estamos falando de Clarence Clemons, não de Kate Moon. Fez-se silêncio na linha. Rich esperou pacientemente. Você não está falando sério, está? Perguntou Steve, por fim. Parecia implorar. A não ser que sua mãe tenha acabado de morrer ou você esteja com um tumor cerebral, isso se chama deixar na mão. Tenho que ir, Steve. Sua mãe está doente? Que Deus não permita, mas ela morreu. Ela morreu 10 anos atrás. Você está com um tumor no cérebro? Não tenho nenhum pólipo retal. Não é engraçado, Rich? Não. Você está sendo um babaca e não estou gostando nada disso. Também não gosto, mas tenho que ir. Para onde? Por quê? O que está acontecendo? Fala comigo, Rich. Uma pessoa me ligou, uma pessoa que conhecia há muito tempo, em outro lugar. Naquela época aconteceu uma coisa, fiz uma promessa. Todos prometemos que voltaríamos se essa coisa voltasse a acontecer. E acho que voltou. De que coisa estamos falando, Rich? Eu preferia não dizer ainda. Além do mais, você vai achar que estou louco se eu disser a verdade. Não lembro. Quando você fez essa famosa promessa? Muito tempo atrás, no verão de 1958. Houve outra longa pausa e ele sabia que Steve Koval estava tentando decidir se Rich Discos Tozier, também conhecido como Buford Keith Drivel, também conhecido como Yacht, um ensacador homicida, etc., estava tirando sarro dele ou tendo algum tipo de colapso mental. Você era só uma criança, disse Steve friamente. Tinha 11 anos, quase 12. Outra longa pausa. Rich esperou pacientemente. Tudo bem, disse Steve. Vou mudar os turnos e colocar Mike no seu lugar. Posso ligar para Chuck Foster para cobrir algum horário, eu acho. Se conseguir descobrir em qual restaurante chinês ele está enfiado agora. Vou fazer isso porque temos uma longa história juntos, mas nunca vou esquecer que você me deixou na mão, Rich.
Ah, corta essa, disse Rich, mas a dor de cabeça estava piorando. Ele sabia o que estava fazendo. Será que Steve achava mesmo que não? Preciso de uns dias de folga, só isso. Você está agindo como se eu tivesse cagado no alvará da Comissão Federal de Comunicações. Alguns dias de folga para quê? A reunião do seu grupo de escoteiros de Merdolândia, Dakota do Norte, ou Bocetópolis, Virgínia Ocidental? Na verdade, acho que Merdolândia fica no Arkansas, camarada, disse Buford Kisdrivil com sua voz alta e estrondosa. Mas Steve não ia se deixar distrair. Por que você fez uma promessa quando tinha 11 anos? Crianças não fazem promessas sérias aos 11 anos, pelo amor de Deus. E nem é isso, Rich. E você sabe, isso aqui não é uma empresa de seguros, não é um escritório de advocacia, é show business, por mais humilde que seja. E você sabe muito bem disso. Se você tivesse me avisado uma semana antes, eu não estaria com esse telefone em uma das mãos e uma garrafa de Milanta na outra. Você está colocando minhas bolas na linha de fogo e sabe bem disso. Então não insulte minha inteligência. Steve estava quase gritando agora e Rich fechou os olhos. Nunca vou esquecer, Steve disse. E Rich supunha que não esqueceria mesmo. Mas Steve também disse que crianças não faziam promessas sérias aos 11 anos, e isso não era nem um pouco verdade. Rich não conseguia lembrar qual tinha sido a promessa. Não sabia se queria lembrar, mas tinha sido bem séria. Steve, eu tenho que ir. E falei para você que posso resolver, então vai em frente, me deixa na mão. Steve, isso é ridículo, mas Steve já tinha desligado. Rich colocou o fone no gancho. Ele mal tinha começado a se afastar quando o aparelho voltou a tocar e ele sabia antes de atender que era Steve de novo, mais furioso do que nunca. Falar com ele nesse momento não faria bem nenhum. As coisas só ficariam mais feias. Ele deslizou o botão na lateral do telefone para a direita, cortando o toque no meio. Ele subiu a escada, tirou 2 malas do armário e as encheu com um amontoado de roupas para as quais mal olhou. Calças jeans, camisas, cuecas, meias. Só ocorreria a ele bem mais tarde que ele só levou roupas no estilo de criança. Ele levou as 2 malas para baixo. Na parede da sala de TV havia uma fotografia em preto e branco de Big Sur, tirada por Ansel Adams. Rich a puxou como uma porta presa por dobradiças escondidas e revelou um cofre de parede. Ele o abriu e enfiou a mão para trás da papelada. Da casa, localizada agradavelmente entre a falha geológica e a zona de incêndios florestais de 20 acres de floresta madeireira em Idaho, algumas ações. Ele comprou as ações aparentemente de forma aleatória. Quando seu corretor via Rich chegando, imediatamente colocava as mãos na cabeça. Mas as ações tinham todas subido regularmente ao longo dos anos. Às vezes, ele ficava surpreso pela ideia de que era quase, não exatamente, mas quase, um homem rico. Tudo cortesia do rock and roll e das vozes, é claro. A casa, o terreno, ações, o seguro, até uma cópia de seu último testamento, as cordas que prendem você ao mapa da sua vida, pensou ele. Houve um impulso selvagem e repentino de pegar o isqueiro Zippo e acender todo o amontoado de por conseguintes, e saibam todos por meio desta e o portador deste certificado possui. Ele podia fazer isso. Os papéis no cofre de repente deixaram de ter significado. O primeiro pavor real o atingiu naquele momento, e não havia nada de sobrenatural nele. Era apenas a percepção do quanto era fácil destruir sua vida. Era isso que havia de tão apavorante. Era só apontar o ventilador para tudo que você tinha passado anos reunindo e acender a porra do isqueiro. Fácil. Queimar tudo ou explodir, depois tomar chá de sumiço. Atrás dos papéis, que eram apenas primos de segundo grau do dinheiro vivo, estava o material verdadeiro, a grana. $4.000 em notas de 10, 20 e 50. Ao pegar as notas agora e enfiar nos bolsos do jeans, ele se perguntou se não sabia o que estava fazendo quando guardou o dinheiro lá. $50 em um mês, 120 no mês seguinte, talvez apenas 10 no mês que veio depois. Dinheiro escondido, dinheiro de chá de sumiço. Cara, isso é apavorante, disse ele sem nem perceber que tinha falado. Estava olhando cegamente pelo janelão que dava para a praia. Estava deserta agora, sem os surfistas, sem o casal em lua de mel, se é que eles eram isso. Ah, sim, doutor, me lembro de tudo agora. Lembra-se de Stanley Uris, por exemplo? Aposto seu coro que lembra. Lembra como a gente dizia isso e achava tão bacana? Stanley Urina, era assim que os garotos grandes o chamavam.
Ei, urina! Ei, seu merda matador de Cristo! Tá indo pra onde? Um dos seus amigos bichas vai te pagar um bola-gato? Ele fechou a porta do cofre e colocou a foto no lugar. Quando tinha pensado em Stan e Uris pela última vez, 5 anos atrás, 10, 20, Rich e sua família tinham se mudado de Derry na primavera de 1960, e como os rostos de todos desapareceram rápido, da gangue dele, daquele grupo sofrível de otários, com seu clubinho no que era conhecido na época como Barrens, que significava estéril, um nome engraçado para uma área tão rica em vegetação quanto aquela, brincando de exploradores da selva ou militares abrindo uma área para a pista de aterrissagem em um atol do Pacífico, enquanto mantinham japas longe, brincando de construtores de represa, cowboys, astronautas, em um mundo de selva. Pode escolher, mas seja lá o que você escolher, não vamos esquecer que eles estavam realmente fazendo, se escondendo dos garotos grandes, se escondendo de Henry Bowers e Victor Chris e Arroto Huygens e do resto. Que bando de otários eles eram. Stan Uris com aquele nariz grande de judeu. Bill Denbrugh, que não conseguia dizer nada além de yo, Silver, sem gaguejar tanto que você ficava puto da vida. Beverly Marsh com os hematomas e os cigarros enrolados na manga da blusa. Ben Hanscom, que era tão grande que parecia uma versão humana de Moby Dick. E Rich Tozier, com seus óculos grossos e notas A e respostas rápidas e um rosto que implorava para ser socado e modelado em formatos novos e excitantes. Havia uma palavra para o que eles eram? Ah, sim, sempre havia. Le mot juste. Nesse caso, le mot juste era covardes. Como tudo voltava, como tudo estava voltando, e agora ele estava na sala de TV tremendo de forma tão impotente quanto um vira-lata de rua preso em uma tempestade, tremendo porque os caras com quem ele correra não era tudo que ele lembrava. Havia outras coisas, coisas em que ele não pensava havia anos, tremendo logo abaixo da superfície, coisas sangrentas, uma escuridão, alguma escuridão. A casa da rua Neibolt e Bill gritando, você matou meu irmão, seu filha da puta. Ele lembrava apenas o bastante para não querer lembrar mais nada e você pode apostar seu couro nisso. Um cheiro de lixo, um cheiro de merda e um cheiro de outra coisa. Uma coisa pior do que as outras duas. Era o fedor do animal, o fedor da coisa. Lá embaixo, na escuridão, debaixo de Derry, onde as máquinas trovejavam sem parar, ele se lembrava de George. Mas isso foi demais, e ele correu para o banheiro, esbarrando na poltrona Iams, no caminho e quase caindo. Ele conseguiu, por pouco, deslizou de joelhos até o vaso pelo piso escorregadio, como um dançarino bizarro de break, agarrou as beiradas e vomitou tudo que tinha nas entranhas. Mesmo então, não parou. De repente, ele conseguia ver George Denbrugh como se o tivesse visto ontem pela última vez. George, que tinha sido o começo de tudo. George, que tinha sido assassinado no outono de 1957. George morreu logo depois da enchente. Um de seus braços foi arrancado do corpo. E Rich tinha bloqueado isso tudo da memória. Mas, às vezes, essas coisas voltam. Assim, elas voltam. Às vezes, elas voltam. O espasmo passou e Rich tateou cegamente em busca da descarga. A água rugiu. Seu jantar regurgitado em pedaços quentes desapareceu graciosamente pelo vaso, pelo esgoto, pela imundície, fedor e escuridão do esgoto. Ele fechou o tampo, apoiou a testa sobre ele e começou a chorar. Era a primeira vez que ele chorava desde que a mãe morreu em 1975. Sem nem pensar no que estava fazendo, ele cobriu os olhos com as mãos e as lentes de contato que ele usava deslizaram para cima das palmas das mãos, reluzentes. 40 minutos depois, sentindo-se renovado e um tanto limpo, ele jogou as malas no porta-mala do MG e saiu de ré da garagem. O dia estava terminando. Ele olhou para a casa com as plantas novas, olhou para a praia, para a água, que tinha assumido o brilho de esmeraldas pálidas quebradas por uma linha estreita de ouro batido. E uma convicção tomou conta dele, de que ele jamais veria nada disso de novo, de que era um homem morto caminhando. Estou indo para casa agora, sussurrou Rich Tozier para si mesmo. Estou indo para casa e que Deus me ajude. Estou indo para casa.
Ele botou o carro em movimento e seguiu em frente, sentindo mais uma vez o quão tinha sido fácil deslizar por uma fissura inesperada do que ele considerava uma vida sólida. Como era fácil seguir para o lado negro, velejar do azul em direção ao negro. Do azul para o negro? Sim, era isso, onde qualquer coisa poderia estar esperando.